Olá, bom dia! Bem-vindos aqui ao nosso Jornal do Almoço. Segunda-feira começando com muitas nuvens no céu do Rio Grande do Sul. É o outono com a maior cara de outono. Vamos ver algumas cidades aqui na nossa tela, abrindo a nossa janela. Primeiro para a capital dos gaúchos, Marco Matos, um céu encoberto, né? Então, Dani, o céu está super encoberto na capital. Desde a madrugada chove fraco, durante a manhã também foi assim, um chove para. Agora a gente vê ali a Borges de Medeiros com asfalto molhado, ou seja, está chovendo um fininho na capital agora. Temperatura de 24 graus, não esquenta muito, pode chover durante o dia todo. Vamos aproveitar ainda mais molhadinho em algumas cidades. Agora, Erechim. Pois é, o céu tá azul, lá tem a abertura de sol, mas pode chover inclusive bastante lá em Erechim hoje à tarde. Então, volume acumulado passando dos 30 milímetros, essa é a previsão. Nesse momento, 23 graus por lá. E como é que fica lá em Rio Grande, hein? Pessoal que está na região sul, Marco? Agora, meio-dia tá meio nublado, né, o tempo por lá. E vai ser assim, vai ficar nublado, depois vai abrir um pouquinho de sol e pode até ter um pouquinho de chuva. Mas lá em Rio Grande, se a chuva aparecer agora à tarde, é coisa muito rápida, passageira e de pouco volume. Nesse momento, 24 graus por lá. E a tendência, Marco, é de seguir esse tempo encoberto e ter chuva essa semana? Então, é uma semana com cara de outono, gente. Vai ser assim. Mais fresquinho de manhã, temperaturas não vão esquentar muito, não vai passar dos 30, não vai ter aquele calorão, não. E a chuva vai ser uma presença constante aí a semana toda. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Combinado. Até já, Marco. Bom, e hoje, ao longo do Jornal do Almoço, nós vamos mostrar também como está sendo a retomada dos serviços e do comércio não essencial. Ontem, a Justiça derrubou a liminar que impedia a cogestão e o governo do estado publicou o decreto que libera medidas de bandeira vermelha, mesmo com a bandeira preta. Em Porto Alegre, serviços não essenciais voltaram a abrir as portas. Em muitas cidades, amanhã também foi de volta do comércio. E a gente vai explicar aqui melhor o que pode e o que não pode abrir. Você tem dúvidas sobre as vacinas e sobre a vacinação? Aqui no estado, pouco mais de 272 mil pessoas já receberam as 2 doses. No geral, o número de vacinados não chega a 1 milhão. O que estes números significam? Quando a vacinação vai poder ajudar a diminuir a disseminação do vírus? E quando a maioria dos gaúchos será vacinada? Nós vamos conversar ao vivo com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde e você pode mandar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp 993885555. No futebol tem a vitória do Inter ontem contra o Novo Hamburgo e o Grêmio entra em campo hoje contra o São José. Tem também a volta do Pedro Ernesto Denardim. Tem muita informação e serviço a partir de agora. O Jornal do Almoço vai começando. Depois de um vai e volta de medidas no fim de semana, o Tribunal de Justiça derrubou ontem à tarde a liminar que suspendia a volta da cogestão no estado. Com essa decisão, apesar do Rio Grande do Sul continuar todo em bandeira preta, as flexibilizações estão permitidas a partir de hoje com regras da bandeira vermelha. O governo publicou um novo decreto e aqui a gente te traz os principais pontos, começando pelo comércio não essencial, que agora pode abrir para atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã até as 8 horas da noite. Depois desse horário, depois das 8, só com teleentrega. Sábado, domingo e feriados, o comércio não essencial deve ficar fechado, funcionando com delivery sem restrição de horário. Como é que fica a situação de restaurantes e lancherias? Podem receber clientes de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã até as 6 horas da tarde. Depois ficam liberados o Pegue Leve e Drive-Thru. Sábados, domingos e feriados também, os restaurantes, bares e lanchonetes devem fechar para clientes presenciais e está liberada a teleentrega das 8 da noite até as 5 horas da manhã. Os supermercados tiveram uma mudança também, uma ampliação de horário. Passam a atender até às 10 horas da noite em qualquer dia da semana e todos os serviços podem operar com teleentrega. Salões de beleza, barbeiros e estéticas também vão poder abrir de novo, respeitando um distanciamento de 2 metros entre os clientes, e isso de segunda a sexta-feira até as 8 da noite. E aí no fim de semana e feriados também precisam fechar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar outras mudanças numa reportagem completa sobre a reabertura do comércio e sobre essas novas regras definidas por esse decreto do governo gaúcho. Mas vamos ver como é que está sendo a retomada da cogestão no estado, começando pela Serra. A gente conversa com a Shirley Paravise, lá em Caxias do Sul. Que medidas foram adotadas aí, Shirley? Bom dia.
Bom dia, Dani. Bom dia para ti e para todo mundo. A Prefeitura aqui de Caxias do Sul publicou ontem um novo decreto autorizando a reabertura dos serviços não essenciais já a partir de hoje. Com isso, a maioria dos estabelecimentos retomou o atendimento ao público pela manhã. O decreto ressalta que o protocolo regional de cogestão deve ser atualizado ao longo da semana e até que isso seja feito, valem as medidas previstas na bandeira vermelha, mas já com algumas restrições mais rígidas. Vamos relembrar então. As lojas podem abrir de segunda a sexta-feira até às 8 da noite. Já em restaurantes e bares, o atendimento presencial é somente até às 6 da tarde. Salões de beleza estão autorizados a receber clientes, mas com restrições. Em todos esses setores, os serviços não podem funcionar nos fins de semana. Supermercados podem ficar abertos até às 10 da noite. As entidades do setor, Sindilojas e CDL, se manifestaram dizendo que a cogestão é o melhor caminho para a sobrevivência dos comerciantes, mas ressaltam que é preciso que a população também faça a sua parte, respeitando os protocolos de saúde. Até porque os números de internações e casos continuam muito altos aqui em Caxias do Sul. Hoje pela manhã, a taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS era de 110% e na rede particular de 106%. Com essa superlotação, 60 pessoas aguardam por uma vaga de terapia intensiva. Dani. Obrigada, viu, Shirley? Bom início de semana para todos vocês aí na Serra. Agora a gente vai até a região sul. Em Pelotas, a Prefeitura informou que vai publicar um novo decreto, mas enquanto isso seguem valendo as restrições da bandeira preta. Só que, Patrícia Porciúncula, hoje de manhã algumas lojas já abriram as portas por aí, né? Bom dia. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, deixa eu mostrar para vocês algumas imagens, então, que nós registramos esta manhã no calçadão de Pelotas. A gente pode perceber, a gente encontrou algumas lojas fechadas, mas outros estabelecimentos, outras lojas já estavam abertas, recebendo então os clientes. Tinha também bastante movimento de pessoas circulando, viu? Ontem a Prefeitura informou que um novo decreto então será publicado hoje com as novas regras e que enquanto isso o município deveria seguir com as regras da bandeira preta. A prefeita Paula Mascarenhas deve se pronunciar daqui a pouquinho nas redes sociais sobre esse novo decreto. Falando sobre a situação da pandemia, de sexta a domingo, 394 novos casos de Covid foram registrados na cidade, além de 17 mortes por conta da doença. Hoje, 64 pessoas estão internadas em leitos de UTI com a doença e 9 esperam uma transferência, já que no momento não há mais vagas em UTI Covid nos hospitais da cidade. Em Santana do Livramento, o Hospital Santa Casa enfrentava falta de medicamentos para intubar os pacientes com a doença. Nesse momento, essa situação foi resolvida, é que uma cooperativa médica do Uruguai forneceu, então, os medicamentos para a instituição, para a Santa Casa. Quem traz as informações para a gente é o repórter João Pedro Lamas. João, bom dia para você. Então, esses medicamentos chegam numa hora muito importante, em forma de empréstimo, né? Explica para a gente. Patrícia, muito bom dia para ti, bom dia também para todo mundo que está nos acompanhando. Sim, Patrícia, é um empréstimo feito pela Cooperativa Médica Riverense, isso porque o Hospital Santa Casa de Misericórdia, de onde eu estou falando nesse momento, estava tendo dificuldades em fazer a aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Esses medicamentos que são necessários para fazer a intubação dos pacientes e também manter eles desacordados durante o processo de tratamento. A gente tem algumas imagens desses medicamentos que chegaram nesse final de semana aqui em Santana do Livramento. São 10 ampolas de um relaxante que é usado nos pacientes durante o processo de inserção de um tubo que faz então a ventilação mecânica e também 60 ampolas de um sedativo que é utilizado para manter os pacientes desacordados durante o tratamento. Esses medicamentos estão sendo usados já nesse momento para o tratamento de 8 pacientes que estão na UTI aqui da Santa Casa de Misericórdia em Santana do Livramento. A direção aqui da instituição diz que a quantidade recebida é suficiente para atender a demanda de agora. E por se tratar de um empréstimo, vai haver um acerto eventual no futuro entre a Santa Casa e também essa cooperativa no Uruguai. O hospital opera hoje, Patrícia, com muita sobrecarga, de acordo com a direção de pacientes. São 18 vagas disponíveis aqui no hospital, no entanto, tem 29 pessoas hospitalizadas nos leitos clínicos.
vírus. Com relação aos leitos de UTI, são 10 vagas no total e 8 pessoas estão internadas. Até agora, aqui em Santana do Livramento, 64 pessoas morreram em consequência da doença. Volto contigo, Patrícia. Obrigada, João, pelas informações. Agora, uma última informação para os moradores de Pelotas. Está suspenso o atendimento presencial na Justiça do Trabalho, aqui em Pelotas, pelos próximos 10 dias. A juíza Ana Ilka Salfeld, diretora do Foro Trabalhista da cidade, assinou uma portaria determinando a desinfecção do local, então, por esses próximos 10 dias. No documento é relatado que várias aranhas marrons foram encontradas no prédio. Uma servidora, inclusive, foi picada e precisou passar por tratamento médico. Essa foi uma das aranhas encontradas no local, nessas imagens que estamos vendo. E nesse período, as audiências vão acontecer por videoconferência e os atendimentos podem ser feitos pelo telefone que aparece aí na tela. A Secretaria da Saúde do Estado diz que as aranhas marrons medem cerca de 10 centímetros quando adultas e que muitas vezes as pessoas não sentem a picada na hora porque a dor acaba aparecendo apenas horas depois do contato. Complicada essa situação, né, Dani? Que horror tudo isso. Um bom início de semana a todos. Difícil, sim. Bom início de semana aí para todos vocês na região sul também, Patrícia. Até amanhã. Bom, ainda falando, né, das consequências da pandemia, aumentaram as internações de agricultores por causa do coronavírus. A região Celeiro, que fica no noroeste do estado, é a que tem proporcionalmente o maior número de casos. A reportagem que você vai ver agora é do Everson Dornelles. O trabalho, quase sempre ao ar livre, dá a falsa sensação de segurança contra o vírus. Mas no Rio Grande do Sul, desde o início da pandemia, 5,3% dos internados com Covid são moradores da zona rural. E na região Celeiro, noroeste do estado, esse número salta para 27,5% das internações. O que a gente observou é que no começo da pandemia, no meio urbano aconteceu antes do que no meio rural. No segundo semestre, o que a gente tem observado é que está acontecendo ao mesmo tempo. Destaque para 2 municípios, Tenente Portela e Redentora. Juntos, eles concentram mais da metade das internações da zona rural da região. A comunidade de Daltro Filho, em Tenente Portela, foi uma das mais atingidas. 18 pessoas contraíram o vírus, 2 precisaram ser internadas e uma delas morreu. Uma das possibilidades para a chegada do vírus na comunidade é que os moradores não têm como ficar totalmente isolados aqui. Eles precisam ir para a cidade, principalmente para fazer alguns serviços essenciais, como, por exemplo, ir ao supermercado. Na zona rural de Redentora, a situação é ainda mais preocupante. 33 moradores precisaram de internação e 8 morreram. Essa agricultora conta que, por um bom tempo, todos continuaram se encontrando sem nenhum distanciamento. Direto, de manhã e de tarde, direto. Faziam o quê? Chimarrão, bolo frito, adeus na mão, abraço, beijo. Era assim. Agora todo mundo parou, né? Outra preocupação vem das áreas indígenas. Na área rural de Tenente Portela e Redentora fica a maior reserva indígena do Rio Grande do Sul. Mais de 7 mil índios vivem aqui. E as autoridades de saúde dos 2 municípios dizem que um grande número de internações da zona rural é de moradores da reserva. Então é em função da cultura deles, da dificuldade com isolamento, famílias grandes, moradias pequenas, né? Então bem pontual a essa questão mesmo da vulnerabilidade do próprio indígena lá na comunidade. 45 índios caingangues da reserva do Guarita precisaram ser internados e 14 morreram. A nossa comunidade ali muitas vezes achava que muitas vezes isso era um comentário só, né? Mas quando pessoas da nossa comunidade, né, foi atingido com esse vírus aí e foi bastante preocupante assim, e daí a comunidade, né, veio a entender que nós temos que se prevenir. Autoridades de saúde também trabalham para que todos tomem vacina, mas alguns moradores da aldeia são resistentes. A gente não impede que faça uso das ervas medicinais, da nossa cultura indígena, mas que não deixe de fazer a vacina. O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é a unidade de saúde mais procurada na região para a internação de pacientes com a Covid-19. E de todos os moradores da área rural aqui da região Celeiro que precisaram de internação, 58%
vieram para esse hospital. Agora toda a UTI, 100% dos leitos de UTI são destinados para pacientes com Covid, porque a demanda aumentou muito nas últimas semanas aqui no nosso hospital. Enquanto a vacina não chega para todos, as famílias da zona rural se viram como podem para manter o sustento e se proteger. Esse casal tem uma agroindústria de sucos. Como as feiras de agronegócio foram suspensas, o jeito é negociar com restaurantes e supermercados, sempre mantendo todo o cuidado. Que nós temos que nos proteger enquanto família, que mora dentro da nossa casa, mas nós temos um entorno. Tem os meus pais, tem os meus irmãos, tem a família dele, então são quem convive conosco. Então nós temos que nos proteger para poder proteger eles também. Marco Matos já está por aqui para nos contar como é que vai ficar o tempo ao longo dessa semana. Hoje, né, segunda-feira começou com um tempo bem fechado, chuviscou aqui em Porto Alegre, em várias outras cidades também, né, Marco? A gente pode dizer que hoje sim a gente teve um dia com cara de outono. É isso aí. E a semana toda vai ser assim. Já quero antecipar para vocês aqui. Então, Dani, quero contar o seguinte, que hoje a gente pode ter chuva, olha só meu mapa aqui. Vai ter chuva em todo o Rio Grande do Sul mais uma vez. Seguinte, não é uma chuva generalizada, não vai durar o dia inteiro não. Então, em algumas partes do estado, é uma chuva pouco volumosa, em outras chove um pouco mais. Onde chove mais? Mostro agora para vocês no próximo mapa. Chove mais pertinho aqui, ó, da divisa com Santa Catarina, onde o acumulado pode ultrapassar os 40 milímetros de chuva. No restante do estado, chove bem menos. É uma chuva que aqui em Porto Alegre, por exemplo, ela está caindo bem aos poucos. É um chuvisqueiro. E é um chuvisqueiro que vai durar aí, vai ter um pouquinho de tarde, um pouquinho à noite também. Então é desse jeitinho, mas o acumulado aqui não vai ser muito alto não vai chegar nem a 5 milímetros. O que já faz com que as temperaturas não subam. As máximas hoje no estado vão ficar bem agradáveis. A máxima de 25 aqui em Santa Cruz, também em Santa Maria, em Porto Alegre, 23 lá em Tramandaí, também em Caxias, 27 em Passo Fundo, 25 no Alegrete, 23 em Santana do Livramento, também aqui em Rio Grande 23, Pelotas 24 graus, ou seja, é um dia com uma carinha mais fechada, com um pouquinho de chuva e com temperaturas agradáveis. Bem agradável, sim, com certeza. Agora, em relação à chuva, Marco, a chuva para ou vai seguir assim a semana toda? Então, olha só meu mapa de amanhã, Dani. Também, ó, vai ter chuva para tudo que é lado, gente. Mas a mesma coisa que eu falei para vocês do que vale para hoje. Amanhã também não é uma chuva que vai ser volumosa em todo o estado. Então, na maioria das cidades, chove um pouquinho e aí tem abertura de sol. Mas tem lugares que vai chover um pouco mais. Quer ver? Olha só os volumes aqui. A gente vai ter mais chuva amanhã na região metropolitana, na Serra, lá na divisa com Santa Catarina de novo e na região central do estado. Na fronteira oeste, na Campanha e no sul, praticamente não chove amanhã. Mas essa chuva vai ser persistente, né? Instabilidades persistentes aí ao longo dessa semana. Então, na quarta-feira, a gente ainda vai ter possibilidade de chuva na metade norte aqui do estado. E na quarta, dá um alívio aqui na Campanha e em pedacinho do sul. Mas veja só o que acontece nos próximos 4 dias a partir de amanhã na capital. Então, a gente tem terça e quarta com chuva, na quinta dá uma trégua na capital e aí na sexta volta a chover, inclusive volta a chover em praticamente todo o estado. Então, essa é a situação. Se acostumem, porque vai ter bastante chuva, Dani. Tá certo. Valeu, Marco. Tchau, tchau. Até mais. Depois do intervalo aqui no JA, você vai ver que mais um hospital restringe os atendimentos por causa da superlotação dos leitos causada, né, pela pandemia do coronavírus. Em todo o estado, a média de ocupação das UTIs segue alta, mais de 108%. Nós já voltamos. Já está de volta agora com informações da região dos vales. Nesse fim de semana foi liberado o trânsito de veículos pesados na ponte sobre o Arroio Boa Vista, na BR-386 em Estrela. Kelly Veronese está chegando aqui ao vivo, claro, para trazer os detalhes para a gente. Oi, Kelly, boa tarde. Boa tarde, Dani. Esse é o trecho onde aconteceu a explosão daquele caminhão que nós já mostramos aqui no JA. O trânsito foi liberado, mas para veículos pesados que seguem no sentido interior capital. No sentido contrário, o trânsito segue interditado, então, para os veículos pesados no trecho que precisam desviar aquele local e pegar uma rota alternativa. Já para os veículos leves, o trânsito segue normalmente, podem circular nos dois sentidos, mas respeitando a sinalização. Aliás, falando na BR-386, tem uma outra situação que envolve a rodovia e também num trecho que passa pelo Vale do Taquari. É uma obra de duplicação que deveria ter começado no mês passado, mas que está atrasada. A CCR, empresa que administra a rodovia, diz que aguarda uma licença ambiental para começar os trabalhos. Só que antes mesmo disso acontecer, prefeitos de cidades afetadas pela duplicação vivem um dilema.
apesar de comemorar a duplicação, temem que a obra possa gerar um outro problema. Você vai entender melhor na reportagem. Vamos ver. Com a duplicação, não tem mais travessia, esse fluxo vai ser jogado em direção à Soledade e aí não vai haver retorno pelos próximos 8 quilômetros. Isso é um grande problema para nós. Esse é o resumo feito pelo prefeito de Marques de Souza das consequências que o município dele e de Travesseiro podem sofrer caso a obra de duplicação da 386 siga o atual projeto. O prefeito de Marques de Souza alerta que a cidade vai ficar sem retorno para quem sai do centro do município e quer ir em direção a Lajeado ou a capital pela 386. Esse retorno será eliminado com a duplicação no trecho. O retorno mais plausível, menos que ofereça menor risco, seria lá na localidade de Itamanduá, e aí a gente fala de 8 quilômetros. 8 quilômetros de ida, 8 quilômetros de volta, então a gente já fala em 16 quilômetros. Já o prefeito de Travesseiro diz que 75% de tudo que o município produz, cerca de 12 milhões de reais, depende do único trevo que oferece retorno à 386 para ser escoado. O fluxo, praticamente todo ele pela 386. A vinda de ração, a vinda de insumos para a agricultura, enfim, nós somos um município que hoje é sustentado pela avicultura, suinocultura e gado leiteiro. A preocupação é tanta em ficarem isolados que o prefeito de Marques de Souza e o vice de Travesseiro foram a Brasília e se reuniram com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para tentar encontrar uma alternativa. Uma das sugestões apresentadas seria antecipar para agora uma etapa da obra que só seria feita em 2026. Assim, um retorno seria feito a poucos metros do trevo atual. O dono dessa lancheria, que fica às margens da 386, já prevê prejuízo se o projeto não for alterado. Porque do jeito que está, não tem como, prejudica demais a gente, o comércio, que depende da rodovia, né? Então a nossa clientela é boa hoje, né, sem a duplicação. Se é para fazer uma duplicação com retorno a 8 km daqui, então é melhor ficar assim. Eu acho que esse projeto tem que ser revisto, né? Não tem como começar a obra desta forma. Mesmo com os pedidos de ajuste no projeto, a expectativa é que a obra melhore a segurança da 386, que foi a rodovia federal no estado com mais mortes em 2020. A duplicação deve ainda beneficiar a economia da região. Além da vida, existe toda uma situação comercial e operacional. Nós, como transportadores, poupamos tempo, poupamos equipamento, poupamos motorista, né? E os próprios veículos hoje são cada vez mais, não são preparados para fazer essas ultrapassagens em estrada e tal, mas o setor logístico ganha, a cadeia todo mundo ganha. Hoje nós precisamos, isso é a primeira necessidade, não é uma coisa, não é um luxo para nós, é uma coisa que nós precisamos. A obra de duplicação da rodovia nesta primeira etapa contempla 20 quilômetros do trecho da 386, que fica entre Lajeado e Marques de Souza. O prazo para concluir essa fase, que deve custar 250 milhões de reais, é fevereiro de 2023. Em nota, a CCR, que é a responsável pela obra, informou que segue o projeto aprovado pela ANTT. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que a equipe técnica recebeu os pleitos dos prefeitos e que vai analisar a situação. Dani. Tá certo. Agora, mudando de assunto, Kelly, a gente precisa falar aqui de Covid também, não tem jeito, né? Teve um hospital aí da região que suspendeu atendimentos por causa da superlotação. Exatamente, Dani, isso foi no Hospital Santa Cruz. Nesse fim de semana, o hospital suspendeu as consultas sem gravidade no pronto atendimento. E a partir de agora, então, somente casos de urgência e emergência que são atendidos. E isso acontece justamente pela superlotação de leitos. Hoje o Hospital Santa Cruz está com 148% de ocupação de leitos de UTI. Por causa dessa restrição no PA, a orientação é que quem puder esperar por uma consulta, que procure os postos de saúde. Dani. Obrigada, viu, Kelly, pelas informações. Bom início de semana aí para
para todos vocês na região dos vales. Kelly falou da questão da superlotação dos hospitais, né? Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, em todo o estado do Rio Grande do Sul, a lotação de leitos de UTI está em 108%. O estado tem hoje 3.261 leitos de alta complexidade e o número de pacientes que precisam do serviço é maior, 3.524. Ainda falando aqui sobre os tantos problemas, né, causados pela pandemia, o Túlio Milman está chegando para falar sobre uma indefinição, que é o vestibular da URGS, que, aliás, é uma indefinição que já dura muito tempo e que parece não ter uma previsão, Túlio. Boa tarde. Oi, Dani. Boa tarde. Uma das questões da Covid, da pandemia, é que todos os outros assuntos parecem menos importantes e realmente são. Nesse momento, a prioridade é vacinar, é se cuidar, mas tem questões que podem ser resolvidas até para minimizar o sofrimento das pessoas, né? É o caso do vestibular da URGS. Primeiro, não é culpa da URGS que o vestibular atrasou, a URGS não tem culpa pela pandemia. Eu tenho convicção que a universidade está tentando fazer o melhor, né? Tentando garantir a realização do vestibular. Mas nós estamos aí praticamente no fim de março e milhares de famílias no Rio Grande do Sul estão sem definição. Não tem previsão de vestibular, não tem previsão de data. A universidade se reuniu em fevereiro para discutir o tema, não conseguiu resolver. E se a URGS ficar esperando uma definição, uma clareza de cenário, não vai acontecer no médio prazo. Está chegando o momento, se é que não passou ainda, como muita gente diz, de a universidade decidir. Nenhuma opção é perfeita. Realizar o vestibular em maio, como era previsto, é perigoso, né? É possível, tem que organizar, mas é perigoso porque vai promover aglomeração. Não realizar o vestibular é uma injustiça, porque impede muita gente de entrar na faculdade, né? Um semestre que se perde e atrasa a vida de tantos outros. Levar em conta, por exemplo, a nota do Enem, como defende alguns, e não realizar o vestibular é uma injustiça com alunos que vêm se preparando só para a URGS. Podem ser poucos, mas existe. Mas a universidade vai ter que tomar uma decisão. Por exemplo, no vestibular passado, foram 26.616 candidatos. Isso envolve a família, né? Envolve o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, as namoradas, os namorados, as escolas, os cursos pré-vestibular. Tem uma multidão de gente pendurada no pincel, angustiada, sofrendo porque a URGS não define. E pior, isso acaba atrapalhando mais e prejudicando mais as pessoas com menor poder aquisitivo, porque aqueles que têm condições, muitos já estão com os filhos na universidade privada, que fez vestibular e está funcionando online do jeito que dá. Então fica aqui a sugestão, sempre no sentido construtivo, né, da URGS, que é um patrimônio do Rio Grande do Sul, vai ter que definir um cenário para que diminua a angústia e a ansiedade dessas pessoas que estão tendo prejuízo e que não sabem o que fazer com o vestibular, que é algo tão importante, a oportunidade de crescer na vida, a oportunidade de entrar numa universidade. As pessoas precisam ter um mínimo de previsibilidade e essa hora está chegando, se é que já não chegou. Beijos e abraços, até amanhã. Tchau, Túlio. Um abraço, até amanhã, viu? Agora, 12h15, é hora da gente falar de futebol. A semana começa com o Grêmio em campo pelo Gauchão, tem jogo hoje. E ontem o Inter venceu na estreia do novo técnico, Miguel Ángel Ramírez, né, no comando do time colorado. Oi, Alice. Oi, bom Dani. te ver de volta. É isso, estamos aí de volta. Começou bem, empezou muito bem o Inter do Miguel Ángel. Vitória por 1-0 sobre o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Ele disse que o time ainda tem muito que melhorar, pediu paciência, mas teve sim um bom resultado. 3 pontos conquistados graças ao Marcos Guilherme. Foi ele o autor do único gol do jogo depois dessa cobrança de falta aí do Moisés. Ele entrou na área ali para marcar na comemoração. O Marcos Guilherme se emocionou, ele que não vinha ganhando oportunidades com os técnicos anteriores. Estava de aniversário de casamento, uma história bonitinha, inclusive, que a gente vai mostrar no Globo Esporte. Gol da vitória do Inter, do Marcos Guilherme. Mas sabe que o Novo Hamburgo podia ter empatado, viu, gente? Zagueiro Chicão, olha aí, ó, deu esse chute a queima-roupa e o Danilo Fernandes salvou o Inter. Baita defesa importante, final 1-0. E quem vai falar dessa vitória é o Pedro Ernesto Denardim. Depois de quase 3 meses, ele está de volta ao Jornal do Almoço. Pedro, que saudade de ti, meu querido! Seja bem-vindo! Pois é, saudade, né, Alice? Que legal que eu tô voltando. Um beijão pra ti, um beijão pra Dani, um beijão pra toda essa gauchada aí que tá nos assistindo. E eu vou te dizer o seguinte, o Inter tá muito diferente daquele Inter do Abel que há poucos dias foi
vice-campeão brasileiro e só não ganhou o Campeonato Brasileiro porque faltou um gol. Está muito diferente. Era a proposta da direção do Internacional, era isso que ela queria, ter um treinador com conceitos novos, conceitos abrangentes. E o que se viu até agora nas mãos do Ramírez, ontem oficialmente, e na partida anterior, não oficialmente, mas ele comandando o time, é que vai precisar muito tempo para arrumar, para mudar tanto quanto ele quer mudar do ponto de vista tático, da função dos jogadores. Alguns ele está mandando fazer o que eles não sabem fazer, como, aliás, já aconteceu o ano passado com o Cudê. Então, o Inter vai precisar de muito tempo e de muita paciência. Eu quero ver se o torcedor tem paciência para isso, se o conselheiro tem paciência para isso, se a imprensa tem paciência para ver tudo isso. Mas, enfim, ontem o Inter ganhou com um gol de bola parada, que nada tem a ver com a nova estrutura. E o Danilo, como tu disseste há pouco, Alice, o Danilo Fernandes fez defesas espetaculares. E por isso o Novo Hamburgo não empatou. Teve bola no poste, teve pênalti, o Novo Hamburgo reclamou e que poderia ter sido marcado. Enfim, o Internacional tem muito que evoluir e certamente vai ter o tempo, é o que o Ramírez precisa. Com relação ao Grêmio, hoje tem jogo à noite contra o São José e os meninos do Grêmio já têm 3 vitórias consecutivas, ou seja, 100% de aproveitamento. A diferença, a grande diferença é que hoje quem estará no Paço da Areia, não exatamente ali na Casa Mata, que estará indo o Alexandre Mendes, mas na arquibancada é Renato Portaluppi, que hoje voltou com os jogadores titulares do Grêmio para reiniciar treinamentos depois de uma folga, um período de mini férias e para começar então a encarar a temporada que já tem logo em seguida, aí no começo de abril, já tem aquele duelo contra o Independiente del Valle, que é o primeiro grande desafio que terá o Grêmio. Contra o São José, né? Lá no gramado sintético do Paço da Areia, o Grêmio vai tentar a 4ª vitória, mas mais do que isso, a gente vai ver de novo o Breno, que é sensação, a gente vai ver de novo o Ferreirinha. Bom, Ferreirinha a gente já conhecia, né? E tem o Pedro Lucas também, que está entrando muito bem pelo meio, que eu acho que serão os 3 jogadores que serão aproveitados imediatamente no time titular. Então, vamos ver se isso se confirma. É um grande jogo, é à noite, é o Grêmio contra o São José e a tentativa de ficar 100% de aproveitamento do Grêmio contra o São José, que mudou de treinador e que vem também com tudo para o jogo da noite. 8 da noite. Tá bom, Alice? Um beijão pra ti, até amanhã. Tchau. Quem vem com tudo é tu, Pedro Ernesto Denardim. Continua com a gente, é um prazer te ter de volta. Um beijão, Tá boa bom. tarde. O Pedro falou aí do jogo do Grêmio, gente. É às 8 da noite, contra o São José, fora de casa, mais uma vez com a gurizada, como o Pedro disse. Aliás, os titulares voltam de férias hoje de tarde, né? Reforçando aí a informação que o Pedro já trouxe. E o empate já dá liderança aí para os tricolores do Gauchão. Olha que é difícil jogar no Paço da Areia, viu? O Grêmio, que eu diga, no Globo Esporte, a gente vai relembrar momentos bem curiosos dos gremistas nesse estádio que tem a questão do gramado sintético, que sempre é assunto, que já teve jogador com o pé queimado por causa do calor forte. Mas hoje o Marco Matos já disse, né, que a gente não vai ter esse calorão todo em Porto Alegre, então não vai ter pé queimado. Eu espero todos vocês no Globo Esporte de hoje, que ainda tem uma notícia de agora, gente. O Inter anunciou a contratação do atacante chileno Carlos Palacios, de 20 anos. Palacios é do Inter. A gente vai falar mais sobre isso no Globo Esporte. Espero por vocês, Dani, logo depois do JA. Sempre ligada em vocês. Tchau, Alice. Queria seguir nessa boa energia, nesse clima bom da Alice e do Pedro Ernesto, mas olha só o que aconteceu. Todos os anos as escolas de samba fazem eventos nas quadras, né, como shows, para se manter e conseguir dinheiro para os desfiles de carnaval. Claro que isso está suspenso agora na pandemia. Mas para uma das escolas mais tradicionais do estado, todo esse prejuízo ficou ainda pior. Bandidos entraram na quadra da Praiana de Porto Alegre e levaram instrumentos e até parte da fiação elétrica. A Júlia Perac conta essa história aqui pra gente. No dia 10 de março, a Praiana completou 61 anos de história. O aniversário veio com uma notícia que era um presentão. A Praiana estava na lista das escolas de samba do estado que receberam uma verba aprovada pelos senadores. Mas quando o pessoal foi até a quadra fazer uma avaliação do que precisava ser consertado, veio a surpresa nada boa. Nós estávamos com um engenheiro, junto com o pessoal que veio de Santa Catarina para olhar algumas coisas na quadra. E ele combinou com a Jacira de ir até lá, né, para ver, fazer medidas. Quando ele chegou lá, ele se deparou com uma porta arrombada
Então, ninguém sabia, assim, né, quanto tempo isso já tinha ocorrido. Foram levados mais de 40 instrumentos da bateria, 10 ventiladores de teto. Os criminosos ainda conseguiram retirar a fiação elétrica do teto. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que a quadra da escola foi alvo dos bandidos. Só que boa parte dos instrumentos que foram levados dessa vez tinham sido comprados recentemente, estavam novinhos. Por isso, o pessoal da escola está fazendo um apelo nas redes sociais. Se alguém identificar algum instrumento da Praiana por aí, que denuncie. A gente fica muito triste, assim, quando a gente vê aquele vídeo, é como se fosse impossível reconstruir tudo. Então, na hora, assim, eu chorei bastante. A gente está perdendo, né? É o nosso patrimônio que está se perdendo e a gente talvez não consiga buscá-lo de volta, porque a gente não sabe se vão vender ou se vão esperar para vender. E aí fica bem complicado, assim. A polícia está investigando o roubo. A escola diz que ainda está tentando ver se as câmeras de segurança da prefeitura registraram alguma movimentação. E aqui em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores deve votar hoje um projeto que acaba com a necessidade de plebiscito para o cercamento de praças ou parques. Sobre esse assunto eu quero conversar agora com o Paulo Germano. Oi, PG, boa tarde. Eu lembro que anos atrás, né, tentaram até fazer um plebiscito sobre o cercamento da Redenção, mas não avançou. Dani, exatamente. Boa tarde a todos. Isso foi em 2015. Não avançou porque se descobriu que é impossível fazer um plebiscito em Porto Alegre. Olha que loucura, tá? Porque a legislação municipal diz o seguinte, que só se pode fazer um plebiscito se a participação da população em Porto Alegre for facultativa, ou seja, vota quem quer. Só que a legislação federal diz o contrário disso, que um plebiscito, como qualquer outra eleição no Brasil, precisa ter voto obrigatório. Então é uma aberração legislativa que a gente tem aqui em Porto Alegre, é uma desconformidade entre as leis municipal e federal. Claro que uma possibilidade seria mudar a lei municipal para permitir um plebiscito com voto obrigatório em Porto Alegre, que hoje não é permitido. Mas vamos raciocinar junto. Digamos que um dia a prefeitura, em comum acordo com determinada comunidade, decida cercar, por exemplo, uma pracinha no bairro Humaitá, ou um parque na Vila Nova, tá? O que o morador do Bonfim ou do Partenon tem a ver com isso? Não é meio ridículo obrigar esse cara a votar num plebiscito que só vai mudar a vida de quem vive do outro lado da cidade? Né? Então, acho que uma questão importante é dizer o seguinte, não tem problema cercar determinados espaços desde que as características, o perfil, o estilo desse espaço combinem com o cercamento. É o caso do Parque Germânia, por exemplo, que o pessoal frequentemente menciona, e realmente funciona muito bem, mas ele já foi concebido para ser cercado, o Parque Germânia. Não é o caso da Redenção, por exemplo, porque a Redenção tem uma particularidade, né? A parte mais vibrante da Redenção é justamente o entorno dela. É ali que estão os bares, o Brick da Redenção, a calçada do Oswaldo Aranha, as floriculturas, né? E quando se ergue uma barreira ao redor de um parque, naturalmente se desvaloriza o entorno desse parque, porque as pessoas tendem a se afastar da cerca. Essa zona pertinho da cerca tende a ser uma zona morta, mais monótona, menos atraente, menos convidativa para as pessoas. Então, se por um lado o cercamento da Redenção talvez ajudasse de fato a preservar o patrimônio que está dentro da Redenção, como os monumentos que são frequentemente vandalizados, provavelmente destruiria o patrimônio de fora da Redenção, na margem da Redenção, que é a interação social, o movimento das pessoas justamente ali. Mas enfim, se tiver que cercar, se vão discutir um dia cercar a Redenção, a gente vai fazer isso, vamos debater, discutir, conversar, é para isso que servem os órgãos de comunicação, é para isso que servem as audiências públicas, as sessões da Câmara de Vereadores. Não precisa de um plebiscito. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Tchau, PG. Uma boa semana para ti também, viu? Boa segunda-feira. A gente faz um intervalo e em seguidinha a gente atualiza aqui os números da vacinação no estado. Porto Alegre começou a vacinar pessoas com 73 anos ou mais. E nós também vamos fazer uma entrevista com a Secretaria Estadual da Saúde para saber qual o futuro da vacinação no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Jornal do Almoço de volta e agora, infelizmente, a gente tem que dar a notícia de quem parece não acompanhar o que está acontecendo. Foi mais um fim de semana de festas clandestinas pelo estado. Em Canoas, 7 pessoas com antecedentes criminais foram detidas numa festa no bairro Fátima. A festa acontecia num terreno fechado e a polícia relatou que havia pessoas aglomeradas e sem máscara.
No local também foram apreendidas bebidas alcoólicas e equipamentos de som. Flagrantes também na Serra. Em Farroupilha, um evento com mais de 40 pessoas foi encerrado pela Brigada Militar na madrugada de domingo. O encontro acontecia dentro de uma casa. Uma jovem de 21 anos se apresentou como responsável e vai responder por crime contra a saúde pública. Em Bento Gonçalves, um bingo clandestino foi fechado na noite de sábado. 15 máquinas caça-níquel foram apreendidas. E, além disso, outros 5 estabelecimentos, entre bares, lojas e distribuidores de bebidas, foram multados, descumprindo as normas. E em Caxias do Sul, também no sábado à noite, a fiscalização encerrou uma festa clandestina que acontecia a céu aberto, na divisa com São Marcos. Cerca de 30 carros com som alto estavam lá no local. Outra festa foi encerrada no bairro Cruzeiro. 4 estabelecimentos foram interditados e pessoas foram multadas, por não usar máscara. Agora a gente fala de Santa Maria. O comércio de itens não essenciais reabriu hoje de manhã lá na cidade. Vanessa Bax está pronta aqui ao vivo para conversar conosco. Vanessa, boa tarde. A Prefeitura de Santa Maria aderiu à cogestão. Oi, Dani, boa tarde para você, para todos. Aderiu sim, Publicou um decreto no fim de semana, aderindo à cogestão, o que permitiu adotar as regras, então, da bandeira vermelha. Isso vale pelo menos até o dia 4 de abril. Com isso, o comércio de itens considerados não essenciais, pode ser retomado hoje de manhã, abriu por volta das 9 horas da manhã, a gente tem imagens para mostrar, e essas lojas podem ficar abertas sempre até às 7 horas da noite. Os shoppings vão das 11 da manhã até às 8 da noite. As lojas precisam informar em cartazes quantos metros quadrados tem e a capacidade de clientes de acordo com o espaço. Para o comércio em geral, é uma pessoa a cada 8 metros quadrados. Santa Maria segue com cerca de 90% dos leitos de UTI ocupados, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Para marcar a retomada do comércio, um grupo de empresários promoveu uma ação de sanitização de pontos com grande movimento de pessoas. A limpeza foi realizada hoje de manhã no Calçadão, paradas de ônibus da Avenida Rio Branco, Rua do Acampamento, Basílica de Nossa Senhora Medianeira e no centro comercial do bairro Tancredo Neves. 5.000 litros de uma solução de limpeza foram usados. São produtos recomendados pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde para ações de prevenção. Mas claro que isso não isenta a responsabilidade de cada um de nós, de cada pessoa, de sair usando máscara, lavar as mãos e também manter distanciamento seguro entre as pessoas. É isso que evita a contaminação do coronavírus, Dani? Sem dúvida. Obrigada, viu, Vanessa? Bom início de semana aí para todos vocês. Até amanhã. Vamos falar sobre a vacinação aqui no estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 747.531 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 261.582 já tomaram a segunda dose. Em Caxias do Sul, hoje e amanhã, idosos com 74 anos ou mais vão poder receber a primeira dose da vacina. A vacinação é no formato drive-thru em 2 locais. Na Rua Plácido de Castro, junto à Maesa, e nos pavilhões da Festa da Uva. E o horário vai até às 5 da tarde. Em Pelotas, a vacinação é para idosos a partir de 75 anos. E ela acontece por drive-thru no centro de eventos da cidade. A aplicação também vai até às 5 horas da tarde. Já em Rio Grande, a vacinação foi no formato drive-thru hoje e era para os idosos a partir de 76 anos. O movimento foi tranquilo no estacionamento do Praça Shopping. No norte do estado, a segunda-feira é de vacinação de profissionais da saúde, exclusivo para estudantes do último semestre dos cursos de odontologia, fonoaudiologia e fisioterapia de Passo Fundo. A vacinação acontece no CTG Lalau Miranda até às 4h30 da tarde. Em Erechim, começou hoje a vacinação para idosos com 73 anos ou mais. A vacinação acontece na unidade básica de saúde de referência de cada bairro. Quem já tomou a primeira dose e está na data para a segunda, também pode se vacinar. Em Porto Alegre, a vacinação hoje e amanhã é para idosos com 73 anos ou mais, vacinação que acontece em 33 unidades de saúde e mais 3 pontos de drive-thru disponíveis para receber as doses com horário até às 5 horas da tarde. Bom, a vacinação começou aqui no estado, no dia 18 de janeiro, há pouco mais de 2 meses.
Entre os grupos prioritários, idosos e profissionais da saúde foram os primeiros, ainda estão sendo vacinados. E e a gente já trouxe aqui os números de como é que está a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente precisa saber é o que representa esses números até agora, se já tem algum impacto na saúde. E é o que nós vamos conversar com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a Cíntia Molina Bastos, está conosco aqui mais uma vez. Boa tarde, Cíntia. Bem-vinda, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, Cíntia, já está tendo algum resultado, algum impacto a vacinação que começou há pouco mais de 2 meses? Bom, tem algumas questões para a gente conseguir dar essa resposta com uma segurança assim, verdadeira, né? Em primeiro lugar, tem a relação de celeridade, assim, o quanto que as vacinas distribuídas conseguem ser aplicadas na velocidade que se precisa. Uma outra questão é que a gente precisa de pessoas imunizadas com pelo menos 15 dias, que é normalmente o tempo que se espera que tenha resposta, e tem evidência que não. A gente ainda que não tenha um número suficiente de pessoas para poder enxergar isso tão claramente, mas acredito que nos próximos dias, quem sabe, isso já fique mais claro. O que a gente tem notado avaliando os afastamentos dos hospitais é que eles têm diminuído. Por outro lado, isso pode ser porque as pessoas já se contaminaram. Então, a gente tem que ser bem criterioso para poder afirmar que a gente já está vendo o impacto da vacina. Até porque, para realmente a gente estar protegido, a gente tem que vacinar um montante grande da população. E aí a gente tem o que todo mundo quer, que é essa proteção. Tem uma previsão de quando todas as pessoas dos grupos prioritários vão estar vacinadas? Não. Na realidade, a gente vai recebendo as informações do quantitativo pelo Ministério da Saúde. Então, assim, o prazo, o número mágico, assim, né? Até quando, não. A gente sabe que mesmo para comprar vacinas, e pelo que se acompanha, é que tem vacinas que seriam entregues no segundo semestre. Então, provavelmente não terminaremos o grupo prioritário até lá. Mas se a gente tiver novidades antes, melhor, né? Tomara, né, Cíntia? Agora, como é que vocês estão avaliando aí o ritmo de vacinação, a chegada das novas doses? O fato da gente estar recebendo doses continuamente é sempre bom, porque vai dando uma segurança, né? Inclusive baixa um pouco a ansiedade em relação às pessoas, a corrida pela vacina, que muitas vezes vai para momentos desnecessários, assim, de agressividade entre as pessoas. Mas o que agora é muito importante? Que os municípios se organizem e que estão organizados, mas que otimizem com outros recursos, com estudantes universitários, que a gente está vendo que estão sendo vacinados, vocês noticiaram, para vacinar de forma ainda mais célere. E que a população cobre isso também. E, além disso, que se respeitem os grupos que foram priorizados. Existe uma justificativa para a prioridade ter uma regra e está sendo feito nessa ordem. Então, é muito importante que se respeite. Cada pessoa fora do padrão mais jovem que é vacinada, a gente está deixando de vacinar um idoso que ainda é o grupo de risco. Pois é, essa resposta da Cíntia já responde também algumas perguntas que chegaram aqui, Cíntia, pelo nosso WhatsApp, como, por exemplo, do Wanderson, né, que perguntou por que os jovens não podem ser vacinados primeiro, né, em relação aos idosos, também aquelas pessoas que estão nos leitos de hospital ou na fila de espera. Então, eu vou aproveitar e te trazer aqui uma pergunta que é muito comum também, que foi enviada pelo Edmir Machado de Freitas, que é de Santo Ângelo. A pessoa, depois de receber as 2 doses, tá, da vacina contra a Covid-19, ainda assim pode transmitir o vírus para outra pessoa? Bom, muito importante essa pergunta. A gente não tem, assim, evidência clara para várias respostas do indivíduo, né? Então, o que é importante? Uma pessoa não pode tomar as 2 doses e se sentir segura a ponto de abrir mão de todas as medidas. A gente só vai conseguir fazer isso quando uma porcentagem importante da população tiver vacinada. É por isso que a corrida é por vacinar todos no sentido de o maior número de pessoas possíveis e não individualmente. Porque vamos supor que a minha vacina em mim não faça esse efeito. E aí eu vou visitar a minha avó e eu sou o vetor de contaminação.
porque individualmente não tem como dar essa resposta. Cíntia, a Sandra, que é aqui de Porto Alegre, está perguntando, já foi comprovado algum efeito colateral em função da vacina? Muito importante. Eventos adversos associados à vacinação vão existir sempre, exatamente por isso, né? Somos pessoas com um sistema imunológico completamente diferente. O que a gente não tem é nada que sinalize que a vacina deveria parar por ter um risco. Então, por exemplo, dor no local da vacinação é considerado um evento adverso, e isso muitas pessoas têm reclamado, inclusive é o padrão. Cíntia, o Ministério da Saúde determinou, né, agora mudou a determinação para que não se guarde mais a segunda dose, né? Que seja aplicada todas as doses que, se tiver, que sejam aplicadas como primeira dose. Isso vai ser feito aqui? Na realidade, da forma que o Ministério sugeriu, a gente já vinha fazendo, que significa assim, por exemplo, quando a gente recebe 100 doses, elas são para vacinar 50 pessoas. O que a gente já vinha fazendo é liberar para vacinar a primeira dose de 100 pessoas e quando chegasse para mais 50, aí utilizar para a segunda dose para manter o esquema vacinal. Então, isso já era uma estratégia utilizada no Rio Grande do Sul com o objetivo de otimizar, até porque agora a gente logo começa a esfriar, inverno, e a gente tem que estar mais preparado ainda para isso. Cíntia, tem duas perguntas aqui que são muito parecidas, tanto da Margarete quanto da Vera Lúcia. Vou abrir aqui a da Margarete. Elas estão dizendo que elas são alérgicas, tá? A Margarete, por exemplo, é alérgica a antibióticos e vários tipos de coisas do dia a dia. No caso da vacina, ela toma ou não? Muito boa pergunta. Pessoas que têm conhecidamente muitas alergias ou têm dificuldade em relação a essa decisão, o que eu sugiro é que procurem um profissional que elas estão acostumadas a ter a consulta para discutir isso. A princípio, a alergia a um fármaco específico, que nem muitas vezes se tem, se tem alergia a isso, não toma, não tem nada escrito. Mas é óbvio que pessoas mais alérgicas em relação à alergia a medicamento, alergia que sabem disso, elas têm sempre chance de ter maior reação. Então, é importante que cada um converse com o médico que acompanha. Bom, a gente está procurando ao máximo aqui abrir espaço para as perguntas, né, que são enviadas pelo nosso WhatsApp. A Sandra está perguntando também, as diversas marcas de vacina possuem a mesma qualidade? Essa é uma pergunta bastante comum, apesar da gente já ter falado sobre isso aqui, né, Cíntia? Pois eu fico me perguntando quando as pessoas pensam em qualidade, o que está incluído nisso, né? O que a gente tem é que as vacinas elas vão ter efetividades diferentes, elas têm plataformas, né, diferentes, com coisas boas e coisas ruins, vamos botar assim, com riscos e benefícios, tanto em relação a eventos adversos quanto à resposta. As que foram autorizadas no mundo são as que atendem critérios básicos de segurança para que não façam malefício. Só que isso, mais uma vez, é população, né? Individualmente, provavelmente a gente vai ter alguém que vai ter um evento adverso mais grave, assim como vai ter uma pessoa que vai tomar uma dose da vacina e vai responder super bem. E isso a gente não consegue particularizar. Bom, a Cíntia falou lá no início, né, da nossa conversa aqui que é preciso uma grande parte da população estar imunizada para a gente ter realmente um efeito, né, significativo na saúde, nos atendimentos, nas internações. De quanto é o índice da população que precisa estar imunizada para a gente ter uma ideia? Olha, eu vou te responder o que eu sempre respondo. Ninguém sabe esse número mágico, assim, falam em 70%. A gente olhando por outros países, assim, tem país que vacinou 30% e precisou fechar. Então, provavelmente é mais de 30%. Aí se vê Israel que foi vacinando e agora está começando a ter, parece que uma imunidade melhor, assim, conseguindo abrir. O que é importante lembrar é que a gente também tem as variantes, você não sabe a relação que vai acontecer nessas novas variantes em relação à vacinação.
Mas disso tudo, por que a gente vacina os idosos primeiros, né? E por que é importante que isso seja feito? É porque se a vacina for o suficiente para, pelo menos, diminuir casos graves e mortalidade, mesmo que a gente mantenha o vírus circulante, que nem a gente tem com o vírus da gripe, por exemplo, a gente consegue diminuir o número de pessoas que vão ter doença grave, que vão chegar em estado crítico de saúde, que realmente é o que mais judia da sociedade, judia não é correto, né? Mas que mais adoece a sociedade como um todo, assim. Sem dúvida. Bom, Cíntia, eu te agradeço muito aqui pela conversa, por tirar as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores. Um bom trabalho para vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cíntia. Depois do intervalo aqui no JA, você vai ver o que pode e o que não pode abrir com o novo decreto do governo gaúcho. Nós já voltamos. Está valendo a partir de hoje o novo decreto do governo do estado que libera o sistema de cogestão aos municípios. No sábado, uma liminar da Justiça chegou a impedir a volta da cogestão, mas ontem o Tribunal de Justiça derrubou a liminar que permite que os municípios adotem medidas mais flexíveis do que as da bandeira preta. O decreto traz mudanças nos protocolos da bandeira vermelha e permite a abertura do comércio não essencial. Na capital, amanhã foi de trabalho para deixar tudo pronto para os clientes. A Alessandra, supervisora de uma loja de roupas, fez questão de preparar também a equipe para a reabertura. A gente ficou fechado nesse período, né? Então, fizemos somente teletrabalho, né? As entregas por delivery, nada presencialmente. E agora a nossa expectativa está bem grande para a reabertura, a gente está bem ansioso. A gente vai tomar todos os cuidados, porque como a gente conversou agora com a equipe, a saúde é em primeiro lugar, mas como a gente trabalha com quase 80% do nosso quadro comissionado, a gente precisa dessa receita. Depois de conseguir derrubar na justiça a liminar que impedia a cogestão e mantinha as regras da bandeira preta em todo o estado, o governo publicou ontem o novo decreto atualizando as regras do distanciamento controlado. A partir de hoje, regiões que aderirem à cogestão podem adotar os protocolos da bandeira vermelha. Restaurantes e lanchonetes podem receber clientes de segunda a sexta, das 5 da manhã às 6 da tarde, com lotação de 25%. Sábados, domingos e feriados ficam fechados para clientes presenciais. A teleentrega é permitida entre 8 da noite e 5 da manhã. O comércio e serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis e supermercados, podem receber clientes de segunda a sexta. Nos finais de semana, podem funcionar, mas com restrições de distanciamento. O delivery é permitido e sem restrição de horários. Os supermercados passam a atender até às 10 da noite em qualquer dia da semana. O comércio não essencial também pode abrir as portas de segunda a sexta, das 5 da manhã às 8 da noite. Depois, somente com teleentrega. Sábados, domingos e feriados devem ficar fechados. Apenas o delivery vai funcionar nos fins de semana, sem restrição de horário. A Lidiane aproveitou para dar uma olhadinha nas vitrines, mas com todo cuidado. Uso de máscara, o álcool em gel e procurar ficar distante um pouco das pessoas, não ficar muito próximo. Assim dá para fazer a compra com segurança? Sim, assim dá para fazer. O decreto também prevê que atendimento em academias tem que ser individual para manutenção da saúde. Grupo de no máximo 2 pessoas por profissional. Nos condomínios, as academias e piscinas podem funcionar, mas com restrições, como atendimento individual ou no máximo 2 pessoas por profissional. Salões de beleza, barbearias e estéticas podem abrir com distanciamento de 2 metros entre os clientes e pet shops somente com agendamento e pegue leve. Cinemas, drive-in, feiras, congressos, eventos sociais e corporativos, festas e procissões seguem proibidos, assim como a permanência em praias, praças e parques. O novo decreto ainda prorrogou até o dia 4 de abril a medida que prevê o fechamento do comércio não essencial todos os dias da semana, das 8 da noite às 5 da manhã. E o governo também reforça que municípios que acharem necessário podem adotar protocolos ainda mais rígidos dos que os estabelecidos pelo Estado.
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse que vai intensificar a fiscalização e seguir dialogando com o governo do estado sobre flexibilizações. Estou analisando aqui com o jurídico da prefeitura, com a procuradoria, sobre o interesse local, se nós vamos lançar decretos ou não estendendo esses horários. É uma decisão que nós não tomamos ainda, nós estamos analisando, porque a questão local, né, de horários é uma questão que tem muita sustentabilidade para ela. Espero aí que a nossa população respeite, o nosso comércio tem certeza, nossa indústria, nosso serviço vai dar uma resposta correta de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, e que todos sigam o exemplo do comércio regulado. Bom, sobre esse assunto eu já chamo aqui a Giane Guerra para repercutir com ela essa reabertura, né, que os comerciantes devem ter recebido, claro, com alívio nessa possibilidade, Giane. Mas esse assunto também não é uma unanimidade, nem mesmo entre os empresários. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Sim, nem todos estavam querendo abrir, né? Alguns, por exemplo, que colocam a sua própria família para fazer atendimento ainda estão com medo. Mas, no geral, o comércio, sim, estava torcendo para reabrir, estava com receio da proximidade das vendas de Páscoa, e aí logo em seguida já tem Dia das Mães, né? Então, esse pessoal estava mesmo torcendo muito para que voltasse a cogestão e eles pudessem atender presencialmente os clientes na loja. Muitos lojistas são pequenos, eles não têm como estruturar uma operação de delivery, não têm esse conhecimento, não têm essa estrutura, não tem como fazer esse investimento. Uma outra notícia que saiu agora há pouco também para lojistas de shopping aqui de Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas de Shopping conseguiu na Justiça uma decisão que muda o índice de reajuste dos contratos. Sai o IGPM, que é um índice que está em torno de 30%, nos contratos de aluguel, e segundo a Justiça muda para o IPCA, que é um índice que está em torno de 5%. Isso também acaba ajudando neste momento. Mas como a gente falava antes, né, Dani, tem empresários que não estão querendo reabrir e que vão manter a venda apenas por delivery e por pegue leve. E um deles é a empresária lojista de Porto Alegre, Maria Amélia. Vamos ouvir um pouquinho do relato dela? Mesmo com essa notícia maravilhosa da abertura do comércio, nós da Vinho e Arte, que temos a loja no centro de Porto Alegre, estamos mantendo somente o sistema de delivery, takeaway, os cursos online e também garimpando mais produtos coloniais do agroturismo da Serra Gaúcha. Isso porque nós queremos evitar a circulação à toa por produtos que não sejam de extrema necessidade, assim como fazer um esforço coletivo para que esse vírus pare de circular e nossas atividades de turismo em breve se normalizem. Nós sabemos que são poucos que têm fôlego para tomar essa medida, né, Dani? Mas ainda assim, se possível, ajuda a proteger um pouco. E para fechar, uma informação que os nossos telespectadores estavam me perguntando: os supermercados voltam a ser autorizados a vender presencialmente também produtos chamados de não essenciais. Isso estava proibido antes, mas agora, com a volta da cogestão, está autorizado. E também entre as 8 da noite e as 10 da noite, essa liberação está valendo, Dani. Tá certo, Giane. Obrigada, viu? Boa segunda-feira para ti. Bom, na região norte do estado, as cidades também decidiram aderir à cogestão e estão funcionando a partir de hoje com protocolos de bandeira vermelha. Mas quem vai explicar direitinho aqui para a gente, trazer os detalhes ao vivo agora é o Matheus Rodrigueiro. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Sim, a maioria das cidades, das associações de municípios aqui da região norte decidiram ainda no final de semana as regras, então, desse novo protocolo de bandeira vermelha, com a possibilidade, então, da cogestão. E já estão atuando a partir de hoje com esses novos protocolos. As principais cidades aqui da região, como Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Santa Rosa, Cruz Alta, reabriram o comércio, reabriram hoje pela manhã, por volta das 9 horas. Movimento pequeno, movimento ainda tímido diante dessa nova possibilidade de abertura. Os comerciantes podem trabalhar com esse serviço de segunda a sexta-feira, como a gente ouviu há pouco, eles não podem trabalhar no sábado. Em Santa Rosa, por exemplo, os comerciantes estão tentando uma flexibilização para poder atuar
com o serviço também aos sábados, o que por enquanto não é permitido, mas como eu disse, muito pequeno o movimento hoje pela manhã, as lojas reabrindo nesta segunda-feira. Mudando de assunto, a gente mostrou no Jornal do Almoço semana passada o drama, a dificuldade que enfrentam músicos pelo Rio Grande do Sul, pelo país todo, né, em função da pandemia. Eles estão há um ano sem poder trabalhar, já que os eventos todos foram cancelados, foram suspensos, e por isso muitos estão encontrando alternativas, como a gente viu numa reportagem na semana passada. Pois então, uma empresa da região decidiu abrir vagas, já que está expandindo seus serviços, e decidiu colocar então como pré-requisito que sejam apenas profissionais desse setor. Então são 150 vagas para atuar nessa empresa, uma empresa de telefonia que fica na cidade de Santo Cristo, que está abrindo essas 150 vagas em 80 cidades do estado. Outras informações, tem um QR Code aí na tela, no G1RS, para quem quiser se inscrever. Só no primeiro fim de semana foram 180 candidatos inscritos. Dani. Obrigada, Matheus. Bom início de semana para todos vocês aí na região norte. E, gente, mais uma notícia triste, viu? Faleceu hoje de manhã por complicações da Covid-19. Miron Assis Brasil de Moraes, grande entusiasta e apoiador do esporte no Rio Grande do Sul. Ele tinha 61 anos e estava internado no Hospital São Lucas da PUC. Miron foi professor universitário e atua por 30 anos como gestor esportivo. Foi superintendente do Grêmio Náutico União, membro do Conselho Estadual de Esportes e integrante da Comissão Nacional de Gestores de Clubes do Comitê Brasileiro de Clubes. Também foi um grande apoiador da Delegacia Regional da Federação Internacional de Educação Física. Ele deixa a esposa Regina e as filhas Marcela e Giovana. Ficam aqui os nossos sentimentos, né? A família. Marco Matos de volta para nos contar um pouquinho mais do tempo. É isso. Dani, olha só, eu tenho uma lista com 4 cidades especiais hoje. Hoje é o Dia Mundial da Água. Então, o que eu separei aqui para você de casa, gente? Ó, São José dos Ausentes hoje, 20 graus, 14 milímetros. São Chico, 20 graus de máxima, 8 milímetros de chuva. Em Santana do Livramento, hoje máxima de 23, em Passo Fundo de 27. Por que essas cidades estão aqui hoje? Pelo seguinte, lá em Ausentes, nasce um rio super importante aqui do estado, o Rio das Antas. Em São Francisco de Paula, o Rio Caí. Em Santana do Livramento, o Ibirapuitã, né, que é até daquela música gauchesca que vocês conhecem bem, né? Não me perguntes onde fica o Alegrete, essa daí. E em Passo Fundo, nasce o Rio Jacuí. Então tá aí o nosso registro aí para essas cidades, que são nascentes de rios super importantes nesse que é o Dia Mundial da Água. Dani. Legal. Achei que tu ias cantar o canto alegretense. Então, o resto eu não sei direito a letra, mas até a Semana Farroupilha eu aprendo. Tá legal. Valeu, gente. Obrigada pela companhia nessa segunda-feira. Uma boa tarde para todos vocês. Se cuidem e até amanhã. Até.